e vamos ter um momento de oração. Pai, na autoridade e no poder do nome de Jesus, eu invoco a tua manifestação, fala conosco, ministra em nossos corações, abra o nosso entendimento, para que possamos, ó Deus, crer que o Senhor ouve as nossas orações, que nessa noite o Senhor possa operar milagres, sinais, maravilhas, que o Senhor possa hoje, nessa noite, remover toda e qualquer ansiedade, que o Senhor possa hoje ministrar fé no coração dos irmãos, para que eles possam saber que o Senhor peleja por eles, que o Senhor é com eles. Eu oro, eu os abençoo, em nome de Jesus, e todos digam amém. Irmãos, eu sou visitante aqui, né? Hoje, pregando. Eu preciso do seu amém. Amém? Conto com vocês. Vamos lá. Palavra de Deus, o título da nossa pregação hoje é para quando não souber como orar. E eu creio que você que está aqui hoje, todos vocês serão abençoados com essa palavra. Mas em especial, alguns que estão nos assistindo, alguns que estão aqui, talvez que estejam passando por um momento muito difícil da vida. E o Espírito Santo me incomodou contigo, de óculos aí. O Senhor hoje vai trazer alívio na sua alma. Vai trazer uma paz que excede todo entendimento. O Senhor vai ser resposta, esse culto vai ser resposta de oração sua. Amém? Com a senhora também. Onde há pranto, haverá alegria. Onde há tristeza, haverá júbilo. O Espírito de Deus vai renovar o coração da senhora nessa noite. E Ele vai falar com a senhora de uma maneira muito específica, trazendo alegria, paz. Amém? Deus te trouxe, você que está aqui, você veio enviado da parte de Deus. Na nossa vida, nós teremos sempre momentos de glória e momentos de luta, sim ou não? Faz parte da vida. Ah, pastor, mas então eu converti, agora minha vida é só flores. Não! Como diz o Salmo 23, que eu li aqui no início, Ele vai nos guiar por pastos verdejantes, para as águas de descanso, vai refrigerar a nossa alma. Mas Ele também vai estar conosco quando a gente tiver, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Então, tem momentos que são difíceis, talvez tenha algumas pessoas aqui, eu tenho certeza que tem pessoas aqui que estão passando um momento difícil, que você ora e você fica, Senhor, cadê o milagre? Por que ainda não aconteceu? Por que ainda não se cumpriu? Senhor, me dá uma resposta, me dá um sinal. E hoje o Senhor está sendo resposta à sua oração. Você vai perceber que o Senhor se faz presente. O Senhor vai trazer cura aqui nessa noite. Se você está enfermo, eu declaro cura sobre a sua vida. No decorrer da ministração, no momento final, nós iremos orar aqui e você vai desfrutar de cura. De repente você entrou aqui angustiado, precisando de um milagre, está passando por um tempo difícil. O Senhor vai operar na sua vida hoje. Você vai sair daqui cheio de fé. Talvez o problema não vai sair da sua frente ainda, mas uma coisa vai acontecer, seu coração será tomado de fé. E você vai crer que Deus está ouvindo as suas orações. E quem crê diz amém. Olha só, nós somos esses vasos de barro. A palavra de Deus diz, em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 7 ao 9, diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Então, o Senhor nos fez como vaso de barro. Adão foi feito do barro. Nós somos esse vaso, que é fácil de quebrar. Um vaso de barro, ele caiu, ele se espedaça. Alguns de nós, talvez nós queríamos ser um quê? Um vaso inoxidável,
ou um vaso de ouro. Olha, isso é muito bom, mas o Senhor quis que nós fôssemos vaso de barro. Para quê? Para que nós pudéssemos ser quebrantados, quebrados, e que do nosso interior flua o verdadeiro tesouro, que é o Espírito Santo fluindo na sua vida. E quem crê diz amém. Vocês já perceberam que quando nós passamos por lutas, não é Deus que coloca as lutas nos sobrevêm. Algumas nós vamos lá e pegamos elas com a mão, né? É verdade. Tem gente aqui que sabe, foi avisado. Né? Pessoas falaram, não entra, não junta com essa pessoa, não faz aliança, não faz a sociedade, mas foi lá e fez. E aí você está vivendo uma luta. Mas talvez não, a luta chegou, você estava lá vivendo a sua vida, de repente veio uma calamidade, uma situação terrível, e chegou a luta. Entenda, a luta, ela tem um propósito. Te quebrantar, para que o Espírito de Deus possa fluir. Quem crê diz amém. Porque nada como a luta para a gente ir para os pés do Senhor, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Está tudo bem, está tudo organizadinho. Olha, você tem que ter uma disciplina, você tem que ter uma vida com o Espírito para você desfrutar do Espírito Santo e estar buscando Ele. Mas quando a luta chega, o que acontece conosco? Você vai orar, sim ou não? Você vai clamar ao Senhor. Eu lá no Recanto, nós temos a oração de manhã, e sempre quando chega, de vez em quando chega uma pessoa ou outra que não tem o hábito de orar lá conosco de manhã. Na hora que chega, eu já até sei, eu falo, eita, está precisando de alguma coisa. Aí eu chego, irmão, tudo bem? A paz do Senhor, tudo bem? O que eu posso te ajudar? Pastor, estou numa luta. Eu falei, eu já sabia. Me conta qual que é. Porque ele vai buscar. E Deus tira proveito em tudo. Fala assim, glória a Deus. Fala assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu estou falando algo para você. Essa luta vai cooperar para o seu bem. Você sairá mais forte, mais fortalecido no Espírito, com mais revelação. Então, essa luta vai trazer o quê? Quebrantamento. Porque acaba que, de repente, você tentou todos os recursos naturais e não deu certo. O problema continua. Você tentou de tudo quanto é jeito, continuou, mas aí você chega diante de Deus reconhecendo que você não é e fala, Senhor, opera um milagre. Já tentei de tudo, não deu certo. Senhor, faz um milagre. E aí quando você reconhece que você não é, que você é esse vaso de barro, aí o Espírito Santo flui através da sua vida. Nós somos esse vaso de barro que é frágil, mas Deus quis assim, para que a glória fosse dele. É o que está dentro de nós, é que é glorioso. Fala para o seu irmão isso. Fala assim, meu irmão, o que está dentro de você, que é o verdadeiro tesouro, que é o Espírito Santo. Amém? Nós não gostamos, né, de sermos quebrantados. Quem é que gosta? Pois é, o apóstolo fala para nós nos alegrarmos quando formos perseguidos. Pastor, sabe por quê? Porque o Senhor vai operar milagres em situações assim. Quando é que Jesus venceu o inimigo? Na cruz. No pior dia, aparentemente, foi o dia da glória do nosso Senhor, no qual Ele nos comprou e nos resgatou. E quem crê diz amém. Ou seja, então vamos mudar a perspectiva. Pastor, é muito difícil. Eu estava conversando ontem com um amigo, com um irmão, lá do meu prédio, e ele perdeu o cônjuge, de uma forma trágica. Eu orei, não estava aqui, cheguei hoje, aí ontem conversamos, orei por ele e tudo. Eu sei que é um momento difícil, mas Deus sempre tira proveito. Até mesmo da morte. Você fala, pastor, até mesmo uma situação como essa? Sim. Até mesmo com uma situação como essa. Quando nós nos entregamos ao Senhor, Ele há de fazer grandes coisas por nós. Ele há de transformar pranto, choro, em louvor. Amém? Então, por isso, Deus permite algumas circunstâncias difíceis, porque Ele quer manifestar a sua glória. Quando nós vemos Davi e Golias,
o problema era grande, sim ou não? Era um gigante de mais de 3,5 metros, forte, armado até os dentes. Davi era um jovenzinho, havia um problema. Mas quando você reconhece que você não é, e como é que Davi reconheceu que ele não era? Quando Saul ofereceu para ele a armadura dele, a espada dele. Ele falou não, ele falou não é nessa força que eu vou. Ele pegou uma pedra e foi confiado no Senhor. E aquele problema enorme caiu por terra. Por isso que a história de Davi é uma das histórias mais contadas do Velho Testamento. Por quê? Porque é algo glorioso, é Deus manifestando a glória dele. E é o que Deus quer, queridos. Vocês estão comigo? Cadê o irmão aqui do teclado? Já vou aceitar ele agora já. Se ele já estiver aqui, estiver lanchando, amém. A hora que ele chegar, me ajuda aí, viu? Traz ele para cá. Mas deixa eu falar para vocês algo muito importante. O Senhor, Ele quer manifestar a glória dele em nós. Esse é o propósito de Deus na sua vida. Que a glória dele se manifeste em nós. E como é que a glória dele vai manifestar em nós? Por meio do poder dele, não por meio da sua habilidade. Não tem glória para Deus quando a sua habilidade, né, a sua força, a sua inteligência, a sua capacidade, né, a sua eloquência, o seu estudo, não vai ter glória para Deus enquanto isso estiver em evidência. Vai ter glória para Deus quando você reconhece que você não é e clama por aquele que é todas as coisas. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as... E aí, quando nós quebramos esse vaso, é liberado poder. Quando você permite esse quebrantamento, poder é liberado. É paradoxal. Nós somos vaso de barro, frágil, né? Mas o Senhor é poderoso em nós. E tem uma história aqui, que eu quero ler para vocês, está lá em Juízes capítulo 7, de Gideão, quando ele venceu os midianitas com apenas 300 homens. Diz assim, no verso 16 e depois o 20 e 21, no capítulo 7. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada uma as suas mãos trombetas, cântaros, vazios com tocha neles. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam. Exclamaram, espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar, ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Então aqui, situando você. Havia um exército cercando Israel para pelejar com Israel. E aí Deus escolhe, dentre, né, os israelitas, ele escolheu Gideão para poder pelejar. E quando chama ele chama um exército, convoca, tinha lá 22 mil. O Senhor fala, não é com esses 22 mil. Aí depois ele vai, né, lança ali o teste para aqueles valentes, né, que ficaram, os corajosos foram embora, mas ficaram aqueles que estavam dispostos a guerrear, e falou, olha, vai lá e bebe água. E aí Deus vira para falar, olha, aqueles soldados, quando eles chegarem lá na água, aqueles que beberem assim, olhando, né, pegando aqui a água na palma da sua mão e olhando para frente, lambendo ali, esses é que vão ficar. Sabe quanto que sobraram? 300. 300. E ali eram, né, centenas de milhares ali de midianitas cercando Israel. Por que Deus quis assim? Para que a glória dele fosse manifesta. E tem um princípio ali. Como é que Gideão foi para a guerra? Com espada? Com homens armados até os dentes? Não, a principal arma dele foi um cântaro de barro, um vaso, com uma tocha dentro. Uma trombeta em vez de uma espada. Falou, vai lá. Imagina só, 300 homens venceram milhares. É o que Deus quer fazer na sua vida. Talvez você está me olhando aqui, você está cercado de lutas financeiras, você está cercado com problemas familiares, conjugais, uma enfermidade. Você está cercado. Aí você fala, o que eu devo fazer, Senhor? Pois é, o Senhor deu uma direção aqui. Pega simplesmente
esse vaso que vai ter um fogo ali dentro. E como é que eles venceram a guerra? Quebrando os vasos e tocando a trombeta. E o exército inimigo se despedaçou por completo. Essa foi a maneira. Mas só pôde manifestar isso quando o vaso foi quebrado. Quebrantamento. É o que menos nós queremos, mas é o que mais precisa. Porque o quebrantamento vem com dor. O quebrantamento muitas vezes vem por circunstâncias difíceis, é quando você reconhece que você não é. Essa é a nossa luta, é deixar Deus ser. Mas só que, além de ser um vaso quebrado, você precisa também trombetear. É o que nós iremos fazer agora nesse jejum. Essa trombeta, ela era feita, aqui para o Goiás é berrante. Feito do chifre do boi, ou da vaca. Então era o chofar, que era feito do chifre da ovelha. Através desse chifre, tocava o chofar. E o exército de Deus venceu. Aqueles 300. Mas, o que aponta o chofar? O quebrantamento você já entendeu. O que é o chofar? É você anunciar que Cristo, o Cordeiro de Deus, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E nele somos mais que vencedores. Quando você proclama as promessas de Deus na sua vida, mediante aos seus inimigos, que os nossos inimigos não são mais de carne e sangue. Você não tem inimigo. Os argentinos não são seus inimigos. Alguns estavam achando. Não podia ver um argentino que estava correndo um risco. Pois é, não é. Não. Agora os nossos inimigos não são de carne e sangue, são inimigos espirituais que nos cercam. E como é que nós vamos vencer essa guerra invisível? Falando a palavra. Fala amém. Agora é a hora do amém bem forte. Amém. Quando você proclama a palavra, o evangelho, confiado somente na obra de Cristo, na obediência de Cristo, aí sim você se torna vencedor. É você falar, não o que você está vendo, mas falar o que Deus já falou a nosso respeito. É você falar com fé, chamando a existência das coisas que hão de vir e acontecer. Então é importante você começar a falar, e quando você fala, por isso que o jejum agora vai ser falar a palavra de Deus. Falar palavras de vida, porque tudo que nós ligamos na terra é ligado no céu. Então quando nós ligamos palavras sem fé, palavras que são contrárias às palavras de Deus, nós estamos ainda permitindo ser cercado pelo inimigo. Não era só quebrar o vaso, tinha que tocar a trombeta. A trombeta com o barulho do vaso quebrado trouxe terror para o exército inimigo. Você quer trazer terror para Satanás? Reconhece que você não é. Começa a falar e trombetear a obra da cruz. Não a sua obra. Não é você tocar um instrumento seu, não, é você tocar o chofar. Tocar o chofar, como é que surge um chofar? Que é essa trombeta? Um cordeiro teve que ser morto. Um bode, um macho, teve que ser morto. Ele morreu, daí tirou o chifre. E aí fez. Quem é que teve que morrer para nos dar a vitória? Senhor Jesus Cristo. Quando você toca a trombeta, você está anunciando que Ele veio e venceu. E nos fez mais que... Fala para o irmão do seu lado, fala assim, meu irmão, essa luta já foi vencida pelo Senhor Jesus. Você é mais que vencedor. Deus te fez mais que vencedor. E como é que você vai tomar posse disso? Falando, declarando, chamando a existência. E aí você olha aqui para mim. Não fique confiado em você. Tem gente que pode sair da luta financeira
trabalhando muito, que nem um condenado. Trabalhando lá 16 horas, como eu vejo alguns trabalhando. 12, 14 horas. Olha que vitória que vai ter essa para Deus, se você trabalhou e ganhou somente assim. Não estou falando que você não deve trabalhar, trabalhe. Mas trabalhe sabendo que é na força do Senhor. E se alguém te perguntar, como é que você venceu essa dificuldade financeira? Foi glória a Deus. Foi por meio dele, foi para ele, na força dele. Isso sim é glorioso. Então, é uma maneira de você vencer. Você pode tentar vencer na força do seu braço, mas tem males, sabia disso? A verdadeira vitória de Deus, ela só tem o Senhor. Porque dele, por meio dele, na força dele e para ele. Onde é que nós entramos nessa equação? Nós temos alguma parte. A única participação que nós temos é de fé, de crer que ele venceu a morte. O maior de todos os inimigos já foi derrotado. Porque você mesmo, que nasceu de você, que está aqui me olhando, que nasceu de novo, você não vai ser derrotado pela morte. Sabe por quê? Porque agora você está em Cristo e eternamente vai viver ao lado dele. E quem crê diz amém. Então, eu lembro de uma vez, acho que um ano e meio atrás, 2 anos, estava numa luta, cercado de inimigos, cercado, tu conta lá. Aí a ansiedade bateu e eu falei, mas como, Senhor? E aí uns amigos me chamaram, falaram, vamos no churrasco. Vamos esparecer a cabeça e tal. Eu não falei nada para eles. Eu falei, você quer saber? Não vou para churrasco não. Eu vou para o culto, quando tem final da Copa do Mundo. Obrigado. E aí, não fui para o churrasco, passei lá e tal, mas falei, não vou não. Eu já tinha programado algo, falei assim, eu vou orar. Eu fui falar com Deus. Mas só que aí, quando eu cheguei à presença de Deus, eu fiz algo. Eu fui lá para o prédio, da videira do Recanto, tranquei o prédio, fiquei lá dentro, acender as luzes de fora, fiquei lá sozinho lá. Fui orar. Falei, Senhor, nós vamos amanhecer o dia aqui eu conversando. Eu vou trombetear, eu vou olhar para o Senhor, eu vou esquecer meus inimigos. E aí eu passei a noite lá orando. Chorei boa parte. Mas chegou um momento que eu quebrantei e falei, Senhor, eu preciso de Ti. E aí Deus veio com a presença dEle, inundou aquele lugar. E eu fui tomado de uma fé. As circunstâncias não mudaram. Eu acordei, no outro dia, não, né? Amanheceu, lá, 5 horas, as circunstâncias eram as mesmas. Mas dentro de mim, eu tinha a convicção que eu era vencedor. Falei, pronto, venci. Mas o que foi necessário? Quando eu estava lá, eu comecei a declarar palavras de vida. Comecei a ligar na terra e no céu. O Senhor há de suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum temerei, porque Tu estás comigo, o Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Eu comecei a declarar a palavra e orar a palavra, e aquilo dali eu fui sendo tomado de fé, e os inimigos foram desaparecendo, dispersos. Quebrei o vaso, toquei a trombeta. Quantos querem fazer isso? Nós vamos ter um momento no final, um louvor aqui. Nós vamos orar pelas pessoas. Mas eu quero que você saia daqui hoje com essa palavra no seu coração. Deus quer operar milagres sobrenaturais. Deixa eu te falar algo. A sua vitória começa na sua fé. Crê, por isso falei. E quando você fala com fé, você vê Satanás caindo por terra. A sua luta, deixa eu te falar algo. Tudo envolve o mundo espiritual. Tudo que te cerca, porque você é filho de Deus, você foi eleito, escolhido, o diabo já sabe, mas o que ele quer fazer? Ele quer te resistir,
Mas a palavra de Deus diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Hoje é dia de você apropriar. Pastor, mas está muito difícil, eu te compreendo, eu sei. A angústia bateu, a tristeza veio, o choro está aí. Tem gente que está ouvindo e está embargado, querendo chorar, porque fala: pastor, essa é a minha vida, eu estou cercado por inimigos. De repente, eu sei que tem pessoas aqui, tem uma pessoa especial que perdeu alguém, um filho. Não sei se você está nos assistindo, ou um parente, ou está tentando, não tem o filho. Eu estava hoje orando e me ocorreu isso. Aí você fala: pastor, mas é tão difícil isso. Te compreendo. Outros aqui estão com dívidas. Você não sabe como é que vai resolver, não tem como. Meu salário é isso, minha dívida é 10 vezes mais do que o meu salário. Eu estou com um problema no meu casamento, meu marido está querendo me largar, ou minha esposa quer me largar. Olha, os meus filhos estão, de repente tem alguém que está aqui, que está com um filho no meio das drogas, e você está preocupado, está angustiado, mas eu quero falar algo para você. Hoje, você vai trombetear. Hoje, você vai declarar para os seus inimigos quem é o vencedor. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o vencedor. Ele venceu a morte. A morte não pôde detê-lo. Ele ressuscitou no terceiro dia. E ele está à destra de Deus Pai, sentado no trono. E você pode chegar a esse trono, sabe como? No trono da graça, confiado na obra dele, mostrando o Cordeiro. E é por isso que Deus vai te dar vitória. Porque tem gente agora que está falando: pastor, mas eu tenho tantas falhas, como é que Deus vai me abençoar? Eu tenho sido falho nisso e naquilo. Olha, você não vai vencer a sua luta com base no seu comportamento. Você já é mais que vencedor com base no comportamento de Cristo. Você vai apresentar diante de Deus as suas orações. Porque tem gente que tem medo: pastor, não adianta eu orar, porque eu tenho tantas falhas. Como é que Deus vai me ouvir? Ele vai te ouvir, porque sobre você está o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Você é mais justo, do que você imagina. Você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Repete comigo, fala assim: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Então, quando você se chega diante de Deus para falar, você tem livre acesso, porque o sangue te cobre. Aleluia, aleluia. Olha só, 1 Coríntios capítulo 12, verso 9 e 10. Então, ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Meu Deus. Aonde é que o poder se aperfeiçoa? Quantos fracos nós temos aqui? Levanta a sua mão. O poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É aonde você não é que Deus quer ser. Mas você não é. Nós devemos entender que nós não somos nada em lugar nenhum. Tudo é Ele. Tudo é Ele. E olha só: de boa vontade, pois, mais me gloriei nas fraquezas. Aí o apóstolo Paulo fala: me gloriei aonde? Nas minhas forças, habilidades? Não, me gloriei aonde? Nas minhas fraquezas. Projeta para nós aí, 1 Coríntios capítulo 12, verso 9. Para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, quando nós gloriamos nas nossas fraquezas, o poder de Cristo repousa sobre nós. Quantos precisam do poder de Deus? Agindo Deus, quem impedirá? É o poder de Deus. O poder de Deus muda a sua vida financeira hoje. Com um toque você é curado. O poder de Deus manifesta na sua vida aquilo que estava turvo, você consegue enxergar. As escamas caem por terra. Cadeias são quebradas. Grilhões são destruídos, despedaçados. E olha só: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Repete comigo, fala assim: quando sou fraco, então é que sou forte. Aleluia.
E nesse dia que eu fui orar, clamando a Deus, Deus me deu o capítulo 5 do livro que eu escrevi. Me deu uma riqueza, me deu um tesouro. Entenda, preste atenção. Foi uma revelação a respeito de profecia segundo a nova aliança. Olha, mais do que os seus inimigos caírem, o maior tesouro é você relacionar com Ele e Ele te contar coisas preciosas. Esse é o verdadeiro tesouro. Ei, esse é o verdadeiro tesouro. Porque aquilo que é revelado é perfeito, é eterno, é Cristo, é vida. Então muitas vezes essas circunstâncias vêm para você ir para Deus, mas é porque Ele quer te dar revelação de um assunto. Ele quer te levar como autoridade, como quem sabe. Ele quer te dar um tesouro. Eita! Ô pastor! Aí ficou bom, pastor? Você estava achando que era só derrubar os inimigos. Enfermidade, problemas e tal. Não! Ele quer te dar revelação, porque aquele que tem revelação tem todas as coisas. Quando você tem revelação, você tem tudo. Que cresçamos em revelação e sabedoria do pleno conhecimento da verdade. Aí Ele quer te falar assim: eu sou o Deus do vale. Aí Ele te ensina lá no vale. Mas Ele quer te levar para o alto dos montes. Aí você vai aprender o Deus do alto dos montes, do Monte Sião. Que aí, quando você abrir a sua boca, vai sair o quê? Tesouro. Para que aquele, quando estiver passando por essa luta que você está passando hoje, Deus vai te ensinar a vencer e a desfrutar, né, do melhor de Deus. Aí você vai ser canal de Deus para abençoar a tantos. Porque vai ser revelado no seu coração. Você vai ter clareza, autoridade, poder. Espírito de Deus. É poder que vai ser liberado. Quando o vaso é quebrado, o poder sai e despedaça todas as coisas. E não tem nada melhor do que ser usado por Deus. Nada melhor do que você ver você falando e chamando a existência da vontade de Deus se cumprindo ao seu redor. E quando eu sinto unção, a minha perna esquerda ela começa a arrepiar, irmãos. Toda vez eu sinto unção, porque talvez você só quer ver, né, o dinheiro chegando, a saúde vindo, olha, um monte de coisas boas, tudo isso é lícito, a família chegando, aquele que é solteiro, arrumar o que está demorando, o sujeito, a moça, olha, tudo isso é bom, é de Deus, mas tem algo muito maior que Deus quer revelar para nós. Ele quer falar das coisas eternas no seu coração, para você enxergar Ele, e tudo ser real, palpável, e aí a sua vida ser tomada de paz, de alegria, de contentamento, de certeza de que você fala e Deus te ouve. Vocês estão liberados para falar amém. Mas tem hora que você não consegue orar direito, você vai gemer. Está lá em Êxodo, capítulo 2, versos 23 e 24. Decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sobre a servidão, e por causa dela, clamaram. Fala assim, os filhos de Israel gemiam sobre a servidão, e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e Jacó. Então tem hora que você não vai conseguir orar, você vai gemer. Tem gente que está gemendo aqui. Deus está ouvindo o seu gemido. Tem dia que não dá. Teve um momento que eu passei uma pressão que eu não conseguia orar direito. Minha mente estava tão agitada, tão atacada, que eu fui orar em línguas. Com gemidos inexprimíveis, fui orar em línguas e até que eu dormi. E aí eu acordei no outro dia com a paz que excedia todo o entendimento.
Então tem hora que você vai gemer, e aí, olha só, preste atenção nesse texto, porque fala que o povo de Deus, os hebreus, que estavam lá no Egito, durante 430 anos, já tinha se adaptado aos deuses locais, não era um povo perfeito, com certeza, tinha gente que estava gemendo lá, que estava tudo errado, bagunçado, mas ele gemeu e clamou, falou, Deus, me salva. E não fala no texto, olha, somente os bons é que eu vou ouvir o seu gemido. Se você tem obedecido atentamente à voz do Senhor teu Deus, eu vou te dar. Não, lá fala que foram quem? O povo, gemeu e Deus ouviu. O povo cheio de falhas, um povo que tinha, seus pecados, mas eles clamaram a Deus. E Deus ouviu. Deus ouviu. Está lembrado de Ana? Para quem quer ter filho. Eu creio que esse é uma das situações que para uma mulher ela vai para esse lugar. Porque de repente você está aqui me ouvindo, você está nos assistindo, eu nem sei se está nos assistindo, está sendo transmitido, tá? Mas tem hora que você nem consegue mais orar. Eu conheci uma pastora, esposa do pastor Rafael Bolela, que ela gemia, que ela queria muito ter um filho. Ela tinha alguns anos de casamento. E ela gemia, colocava, fez os tratamentos, tudo, mas com fé. E ela foi, tudo, até que de repente surgiu uma criancinha para ela adotar. Uma menina linda. O pastor Rafael foi lá. E nesse processo também, ele tentando, com a fertilização in vitro, tentando também, conseguiu, adotou. Lindo. Ela estava feliz, alegre. O que aconteceu? Ficou grávida. Depois. E Deus ouviu a oração dela. Muitas vezes veio pensamentos, falou, não vai ter, só adotando. Não, mas ela conseguiu, além de ter a filha adotada, agora ela pôde gerar uma filha. Está grávida. Está com um bebezinho, vai ser uma mocinha. Quero falar para você que está, de repente, passando por essa luta. Deus ouve os seus gemidos. Talvez você não consegue articular. Deus ouve. Amém? Amém, minha filha? Deus ouve. Deus ouve. Deus ouve. Amém? Deus ouve. Deus ouve. Deus ouve. O Pai deu as costas para Cristo para não dar para nós. Você tem um Pai no céu que nunca vai dar as costas para você, porque você é filho amado, porque você está em Cristo, você se tornou justiça de Deus. Mas você fica achando que Deus vai te dar as costas porque você tem falhas, tem pecados. Já foi resolvido o pecado. Não peque, que a consequência do pecado é ruim. Mas já está resolvido. Você pode correr e entrar com ousadia no Santo dos Santos, na presença de Deus. Sabe por quê? Porque tem um trono no céu. Eu perguntei uma vez para o pastor, pastor, como que é esse trono? É o trono de justiça e o trono da graça? São dois tronos? Ele falou, não, é um só. Você que escolhe em qual que você chega. Eu quero chegar no trono da graça. Eu quero mostrar o Filho. Mostra o Filho. Aleluia. Deus ouve o gemido. Ele lembra da sua aliança. Ele fez isso com o povo de Deus.
E no outro dia, depois Deus começou a mover da libertação desses escravos. Libertou todos. Deu saúde, deu provisão para eles, todos foram abençoados. Amém? Mas, pastor, olha só. Deus lembrou de quê? Da aliança. Irmãos, não tem nada mais poderoso do que a aliança que Ele fez conosco. Sabe por que Deus não vai te dar as costas? Porque Ele tem uma aliança com você. Mas você fala, mas e quando eu erro? Eu quebro a aliança? Não, a aliança foi feita entre o pai e o filho. E o filho obedeceu perfeitamente no seu lugar, no meu lugar. Ei, vocês estão me entendendo? Então a aliança é perfeita entre o pai e o filho. Jesus se fez homem. Ele obedeceu perfeitamente. Então você está firmado nessa aliança entre o pai e o filho, entre a tocha e o fogareiro. Entre o pai e o filho é que nós estamos firmados. Essa é a aliança. Então como é que você pode chegar diante de Deus? Firmado em qual aliança? Nessa, mostrando a obra do filho. E o pai se alegra. Aleluia. Olha só, depois disso, em Êxodo capítulo 6, versos 6 a 8, olha só que esse gemido do povo de Israel, olha as bênçãos que o Senhor liberou. Primeira delas, eu vos tirarei debaixo das cargas do Egito. Tem gente aqui que está com um fardo, que está carregando peso, talvez até literal. Alguns aqui estão carregando coisa na sua bolsa que não precisava de carregar, ou na sua mochila. Um dia Deus falou comigo isso. Levava um monte de coisa na mochila. Falou, não, você não precisa disso tudo. Tem gente aqui que literalmente está até se encurvando com tanto peso que está carregando. Ele vai te livrar da servidão. Você não é mais escravo do mundo. Nós somos escravos do Senhor, amém? Escravos de oleira furada, mas do mundo não. Eu vos livrarei da sua servidão. Olha a promessa. Eu vos resgatarei com braços estendidos, com grandes manifestações de julgamento. E aí Deus trouxe o juízo sobre todos os inimigos que estavam cercando. Tomar-vos-eis por meu povo e serei o vosso Deus. Hebreus capítulo 8, verso 9, do 9 ao 12, fala das cláusulas da nova aliança. Olha, no dia, não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia que tomei pela mão para vos conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Verso 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Olha qual que é a aliança que o Senhor fez conosco. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Na nossa mente, o Senhor já colocou. Quem é nascido de novo, tem. Quem é nascido de novo não vive na prática do pecado. Quem é nascido de novo não se alegra em viver no lamaçal do pecado. Quem nasceu de novo, você tem algo dentro de você que você fala, isso aqui está errado, isso aqui não combina comigo. Fique em paz. Não deixe a acusação te condenar. Não deixe a acusação sobrevir sobre você. Saiba que você, né? A palavra de Deus diz que, né, no verso 12, eu vou ler aqui para vocês. Mas continuando aqui, não volta lá. No 10. Então na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então Deus está falando, eu sou o seu Deus. E vocês e eu, nós somos o povo do Senhor. Porque essa aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, verso 11. E não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me... Fala para o seu irmão isso aí. Fala assim, o Senhor jamais
se lembra dos seus pecados. É forte, não é, irmãos? O nosso suspiro toca o céu. O Senhor Jesus suspirou, né, clamando por cura. Está lá em Marcos capítulo 7, verso 34. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abra-te. Então o Senhor, Ele ouve gemidos, suspiros, mas Ele também. A equipe de louvor pode subir já. Eu quero ter um tempo aqui com vocês orando. E o Senhor também, Ele vê as nossas lágrimas. Tem homem aqui que está chorando no banheiro para que a sua esposa e os seus filhos não percebam. Deus recolhe essas lágrimas. Tem mulheres aqui que estão deitadas ali, marido já dormiu, mas está chorando no travesseiro. Deus está vendo. Deus não é indiferente à sua dor. Ele vê o seu choro, Ele vê o seu gemido, Ele vê o seu suspiro. Ele recolhe. Olha o que a Bíblia diz. 2 Reis, capítulo 20, verso 5. Volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. E eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Ezequias era um bom rei. E Deus, o profeta chegou e falou: olha, você vai morrer. Mas ele foi e chorou. E à noite ele foi e chorou. E Deus viu e mudou a história. O profeta falou da parte de Deus, mas depois ele foi lá chorar e Deus ouviu. Como que é isso? Deus mudou de ideia? No texto, sim. Deus vê as suas lágrimas. Não a lágrima que cai de murmuração, mas a lágrima que cai de dor, do aperto no coração, quando você leva diante de Deus. Tem muito poder. Tem uma pessoa aqui que está debaixo de forte ataque de depressão, de pânico, tristeza, até o que tem de batida, ansiedade, muito forte. Deus está vendo suas lágrimas. Estava preparando aqui e o Senhor me falou a respeito dessa pessoa. Tem gente aqui que está pensando em fazer besteira. Dar um chute, chutar ali o seu casamento, acabar com ele, destruir ali a sua família. Mas Deus está vendo o seu choro. De clamar por uma nova mudança, né, no casamento, na sua família. Deus está vendo isso. As lágrimas derramadas diante do Senhor têm muito poder. Está no Salmo 56, 8. Contastes os meus passos quando sofri perseguições. Recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Eita, tem um odre no qual o Senhor recolhe. Tanto é que na Nova Jerusalém não haverá choro e nem dor. Diante dos homens não cabe nós chorarmos, mas diante de Deus cabe sim. E clame de todo o seu ser. Clame. Você pode derramar lágrimas, você pode gemer, você pode clamar com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E Deus vai fazer na sua vida. Eu estou vindo aqui para falar algo da parte de Deus para você. O pastor Luiz ministrou essa palavra hoje de manhã. Recomendo que você ouça a ministração dele. Eu tenho certeza que esse semestre, e eu quero profetizar na sua vida, que esse semestre você vai ver a mão de Deus poderosa desbaratando os seus inimigos. Você vai ver
E o melhor de tudo é que a ansiedade vai desaparecer. A angústia, o medo, você vai andar numa santa convicção. Você vai começar a ligar na terra. E coisas poderosas serão ligadas na terra e no céu. Aí você fala, pastor, mas tem hora que demora. Sim, eu te entendo. Tem coisas que eu estou esperando até hoje. Estou esperando. Mas eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. Eu descanso no Senhor. Porque entre o seu falar agora, você decretar, tocar a trombeta e até acontecer, tem uma batalha no céu. Mas saiba de uma coisa, Deus está no controle de todas as coisas. Deus, quero falar aqui para os solteiros. Agora vocês estão me dando atenção. Eu vi os pescocinhos tudo levantando ali, ó. Olha, Deus tem para você sim alguém para estar do seu lado. Não é bom que o homem esteja só. Falhei uma auxiliadora idônea. Então essa é uma bênção para os filhos, exceto aqueles que têm um chamado para ser eunucos, se fazerem eunucos em favor do rei, não se casarem. Mas eu quero falar algo para você. Deus tem. Eu tenho um chamado de juntar as ovelhinhas, de apresentar, né? Eu tenho esse encargo. Alguns casamentos já eu apresentei. Não sou profeta de falar, ó, Natan, você vai casar. Você está querendo saber, né, Natan? Vai casar com a fulana, né? Não, mas agora tem um lá de 57 e uma de 56 que estão apaixonados lá na videira Recanto do Bosque. E eu olhei para um hoje e falei, esse aqui combina com ela e tal. E fui e apresentei. E agora não é de ver que eles estão apaixonados. Eu estou tendo que segurar, calma, eles já estão querendo casar. Eu falei, calma. Espera mais um pouco. Vamos comer um saco de sal, vamos ver como que é a situação. Então eu quero falar para você, solteiro, Deus ouve. Deus falou aqui comigo, no antigo prédio que nós tínhamos aqui. Quem ia ser a minha esposa? Ela estava chorando, que eu tinha afastado dela 3 meses. Eu estava na dúvida. E ela orava a Deus, e ela tinha uma santa convicção que eu era o marido dela. Só que o tonto aqui não percebia. Mas será que é? Será que não é? Porque eu fazia a corte, então aquela questão das emoções, então... Mas aí, um dia eu vim aqui e orei, falei, Senhor, mas isso estava doendo também dentro de mim. Falei, Senhor, mostra para mim quem que é, como que é esse negócio, esse mistério. Eu não quero ter dúvida. Eu sou ruim para escolher. Quando eu era ímpio, até os 27 anos, eu tinha tentado várias tentativas e nada tinha dado certo. Eu falei, eu já vi que eu sou ruim de mira, Deus. Aparta ela para mim, separa, deixa só ela. Aí Deus começou a falar no meu coração a respeito dela. E eu tive uma santa convicção. Escamas caíram por terra. Jovens, deixa eu te falar algo muito importante. Tem escamas que você tem que orar para que elas caem por terra, para que você possa ver a pessoa que Deus separou para você. E aqui, na vigília de quinta-feira, Deus falou, sai daqui convicto. Eu já vou chegar chegando. Cheguei domingo e falou, preciso falar contigo. E aí, ela falou, então tá, vamos sair para jantar. Chegou lá, eu perguntei para ela, falei, e aí, nesse tempo? Falou, olha, foi difícil, eu chorei muitas vezes. Orei, busquei o Senhor. Mas Deus falou para não desistir de você. E uma das coisas que eu tinha falado para Deus, que eu tinha mencionado para Deus na minha oração, quando eu falei, Deus, escolhe para mim uma esposa, eu falei, Deus, eu quero uma esposa que não vai desistir de mim. Porque eu sei que eu não sou facinho. E ela só foi boca de Deus, falou assim, Deus falou para mim, não desistir de você. E aí nós casamos e estamos aqui com 3 filhos, casamento maravilhoso e abençoado. Porque isso é importante também, alguns desprezam isso, falam, essas coisas. Não, casamento é importante, tem muitas mulheres que estão chorando, muitos homens que estão chorando. E Deus vê isso.
Porque é importante, Deus quer que você se case sim, tenha uma família abençoada e possa ser um instrumento de Deus nessa terra, através da sua família. Mas tem outros aqui que é enfermidade, tem outros aqui que é, contendas e lutas no seu casamento, na sua família. Outros aqui estão passando por luta financeira terrível. Talvez você está aqui me ouvindo, você perdeu tudo que você tinha, está recomeçando. Eu quero declarar que hoje você vai receber o tesouro do céu, uma santa revelação que o Senhor te fez mais que vencedor, e que Ele ouve as suas orações, que Ele ouve o seu clamor, as suas lágrimas, os seus gemidos. Se você crê nisso, fica de pé agora. Nós vamos agora, espera que eu quero orar por você, não saia, quero orar, e todos que quiserem receber oração, eu vou ficar ali, eu posso orar por quem quiser receber oração, mas você vai agora, com certeza a equipe de louvor preparou aquele louvor, alinhado com a palavra, você vai agora fazer dessa canção uma oração, e você vai começar a proclamar, a trombetear a vitória sobre a sua vida, amém? Preste atenção, agora é a hora de você tocar o chofar, agora é a hora de você falar, agora é a hora de você chamar a existência, porque Deus ouve a sua oração, amém? Eu creio no Deus do impossível. Aumente a sua voz. Eu creio que tudo podes fazer. Eu não viverei pelo que vejo. Sim. Eu posso ir além com seu poder. Em ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti pega suas mãos. Não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Não temas ondas da tempestade. Sua voz acalma o mar, tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha, não há o que temer em todo o bem. Oh, não temas ondas, não temas ondas da tempestade. Tua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Sim. Não há o que temer. Não há o que temer. Todo tempo tu me guardas. Ele te guarda. Em todo tempo você é guardado. Em todo tempo, Senhor. Vamos declarar: em ti não há muralhas. Em ti muralhas caem, portas se abrem. Visualiza. Eu posso ir além do impossível. Visualiza. Muralhas caindo. Não há limites. Eu tudo Visualiza. posso. Deus alargando a sua tenda. No treme, ao ouvir a sua voz, não temas ondas da tempestade. Tua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Não há o medo que tem todo tempo. Não temas ondas, não temas
vitorioso. Não há o que temer, em todo tempo tu me guardas. Eu sou guardado, Senhor. Anjos pelejam em seu favor. Nós vamos fazer o seguinte agora. Eu sei que tem pessoas aqui, na medida que eu fui pregando, você foi se identificando e você tem passado por uma luta muito difícil. Você tem gemido, você tem chorado, você tem clamado, você tem suspirado. Somente essas pessoas, eu sei que todos aqui têm uma necessidade, mas somente esses que estão nessa posição, vem aqui à frente, nós queremos impor as mãos sobre você. Então se você está aqui, pastor, eu estou passando uma situação, pode vir, vem aqui, coloca a sua mão quando estivesse para receber a oração, que os discipuladores, os pastores, os líderes, nós vamos impor as mãos. Milagres vão acontecer aqui nesse lugar. Cadeias estão sendo quebradas, portas estão sendo abertas, lágrimas estão sendo recolhidas e colocadas nesse odre do Senhor. Anjos estão preparados, aguardando a sua palavra liberada, cheia de fé, para agir em seu favor, para desbaratar o exército inimigo. Os irmãos podem ir impondo as mãos e orando. Vai liberando. Se quiser perguntar para a pessoa, você pode perguntar, mas deixa Deus te usar. Os demais, estendam suas mãos para cá. Ora também em favor das suas necessidades. Nós vamos continuar com a canção aqui. Oh Espírito de Deus, oh Espírito de Deus, oh Espírito de Deus, nós oramos em favor de cada um desses, cada uma dessas vidas, e quer declarar um milagre da parte do Senhor. Cadeias são quebradas, portas são abertas, anjos da parte de Deus são enviados agora. Pai, eu te peço, envie anjos a pelejar por cada um desses irmãos. Doenças, desapareça agora. Solidão, é chegado os seus dias. Você vai conhecer o seu cônjuge, vai constituir uma família. Mulheres que estão clamando por filhos, homens que estão clamando por filhos, eu libero. Filhos vão nascer, madres são abertas. Oh Espírito de Deus, Pai, eu oro, eu libero provisão. Aquele que tem clamado por sustento, cercado de dívidas, boletos, está com ansiedade, com medo da segunda-feira, eu quero declarar que hoje toda palavra contrária que tem lançado medo caia por terra, em nome de Jesus. Eu libero fé. Oh Espírito de Deus, à medida que você recebe a oração, você pode voltar para o seu lugar. Oh Espírito de Deus, declara casamentos restaurados, casamentos restaurados, lares sendo restaurados, milagre, escamas vão cair por terra do seu cônjuge, e ele vai enxergar você como uma pessoa enviada de Deus. Oh Espírito de Deus, opera milagre, Senhor. Milagre, milagre. Não estou sozinho, eu estou guardado. Vamos cantar essa canção todos. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque
perdeu a batalha. Ele é o vencedor. Seu nome é Jeová Jireh, e das provas de novo eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, e das provas de novo eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio, e das provas de novo eu creio em ti. De Deus, coloque a sua mão assim, fazer a última oração por você. Pai, eu oro em favor dos meus irmãos, eu concordo com a oração deles. Tua palavra diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Eu chamo a existência de milagres, milagres acontecendo, portas abertas, cadeias sendo quebradas, escamas caindo por terra, grilhões sendo despedaçados. Agindo Deus, quem impedirá? Eu libero sobre eles provisão, paz, alegria, suprimento, consolo. Oh Espírito de Deus, declaro cura, vida, porque o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Eu os abençoo em nome de Jesus. E quem crê diz amém. Dá uma salva de palmas para o nosso Deus. Aleluia. Cumprimenta 2, 3 irmãos aí. Feito isso, nós estamos encerrando o nosso culto. Convido os irmãos a passarem ali no nosso hall aqui da frente, para adquirir lá um livro, o material que tem lá. Se você deseja receber a oração, eu estarei aqui agora para orar em específico para algum pedido que você tenha. Deus abençoe os irmãos.